Dando continuidade ao nosso curso de ótica, agora vamos falar de prismas. Antes eu quero dar um alerta a você, viu? Você vai escutar barulho aí de pratos, é porque a galera aqui está comemorando a sua aprovação, tá? Qualquer barulho, lembre, nossa aula é ao vivo. Então vamos falar hoje sobre os prismas. Agora vamos lá. Se você tiver qualquer dúvida, tá aí o e-mail institucional e o nosso WhatsApp, todo disponível para você 24 horas. Objetivos da aula de hoje: compreender como é que a luz se propaga no interior de um prisma. Mas primeiro eu preciso saber o que é um prisma. Vamos lá. Carlos, o que é um prisma óptico? É um prisma de base triangular constituído por um material transparente. Você já viu na nossa aula de dióptro, né? Ele é um dióptro plano, a gente pode até dizer. Existe uma superfície, primeira superfície de separação entre o meio externo de índice de refração N1 e o meio no interior do prisma, que pode ser de vidro, acrílico, vários materiais, de índice de refração N2. E depois tem a saída da luz no índice de refração N2 para o meio externo N1. Todas as questões que nós vamos fazer, os meios externos são iguais, assim como era no dióptro plano, tá bom? Então vamos analisar com muita calma o que está acontecendo aqui. É muito comum que N1 seja o índice de refração menor, geralmente é A. Não é obrigado, mas você vai ver que na maioria esmagadora das questões, N1 é o meio de refração de menor índice e o N2 é o maior. Então a primeira coisa que você tem que fazer é traçar a normal. Vamos lembrar da musiquinha da refração? De menos para mais, aproxima da normal. Então eu estou vindo do índice de refração menor, supondo que isso ocorra na maioria esmagadora das questões, com o índice de refração N1. E tem o ângulo de incidência em 1. E ele vai passar para o meio de índice de refração maior. Então o ângulo vai aproximar-se da normal. De menos para mais, aproxima da normal. Onde forma um ângulo de refração R1. Depois ele vai incidir na face 2 com um ângulo de incidência R2. Observe que eu vou deixar R2 e não I2 por memorização de fórmulas, tá? Daqui a pouco a gente vai entender isso. E agora ele passa de mais para menos, de menos para mais, aproxima da normal. E agora? De mais para menos, afasta da normal. Então, I2 é um ângulo que aumentou. Carlos, diz para mim quais são os elementos do prisma. Um elemento muito importante é o que a gente chama de ângulo de abertura do prisma, o ângulo do vértice lá em cima, que também é chamado de ângulo de refringência do prisma. E ângulo de incidência na primeira face. Vá anotando. R1, ângulo de refração na primeira face. R2, muito bem, ângulo de incidência na segunda face. E 2, ângulo de emergência, de saída, de refração na segunda face. N1 é o índice de refração do meio, geralmente menor, e N2 é o índice de refração do prisma, geralmente maior. Muito bem, Carlos. Então agora o que é que a gente vai começar a fazer? Aplicar o que a gente já sabe lá da aula de refração. Veja como a aula de refração foi importante. Então vamos comigo. Na primeira face eu vou dizer o quê? Índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência 1 é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração na primeira face. Isso é na primeira face. Na segunda face, lá vou eu. Índice de refração do prisma vezes o seno do ângulo de incidência aqui na segunda face, R2, é igual ao índice de refração do lado de fora, N1, vezes o seno do ângulo I2. Ok? Tudo bem aí? Apliquei apenas Snell-Descartes. Agora vamos começar. Desvio angular. Você percebe que a luz sofre um desvio? Então vamos começar a analisar esse desvio. A primeira coisa aqui, ó, de menos para mais, aproxima da normal. Então se aproximou da normal, gente, formou um ângulo aqui. Olha o mouse, gente. Olha o mouse comigo. Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Como é que eu acho esse ângulo alfa? Você concorda que ele é a diferença entre 1 e R1? Muito bem, na primeira face. E quando ele chega na segunda face, ó, se de menos para mais aproxima da normal, de mais para menos afasta da normal. E aí, gente, o raio de luz afastou da normal e ele vai formar um ângulo beta aqui. Com muita atenção, você observa que beta é a diferença entre o ângulo de emergência na segunda face e o ângulo de incidência na segunda fase. Então, beta vai ser I2 menos R2. Concordam comigo? E aí vem o grande detalhe. A linha amarela com a linha verde formam um triângulo, em que eu tenho ângulos alfa e beta. E esse ângulo de fora, você concorda que é o desvio total
do ângulo de incidência? Sim, porque veja, o ângulo vinha aqui na trajetória de 1 e agora está aqui na trajetória de 2. Então, ó, este ângulo aqui é o desvio que o raio de luz sofreu. E como é que eu relaciono esse desvio do raio de luz com o ângulo de desvio na primeira face, com o ângulo de desvio na segunda face? Vou pegar o triângulo M de Maria, N de navio e P de pato. E aí você vai lembrar comigo na aula de geometria. O ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Do triângulo M de Maria, N de navio e P de pato, delta, o desvio, é a soma dos ângulos internos não adjacentes, alfa mais beta. Mas quem é alfa? I1 menos R1. Quem é beta? I2 menos R2. Vamos substituir, então, na fórmula do desvio? Lá vou eu, substituindo alfa por I1 menos R1 e beta por I2 menos R2, como é que vai ficar aqui? I1 mais I2 menos a soma de R1 com R2, né? Porque os dois estão negativos. Como eu coloquei menos do lado de fora, eles ficam somando aqui dentro do parênteses. Então, I1 mais I2 menos R1 mais R2. Guarde isso que vai ser importante. Eu vou pegar agora outro triângulo. Eu quero que você olhe para o triângulo M de Maria, N de navio, Q de queijo. Ele também tem dois ângulos, R1 e R2, ângulos internos. E agora, gente, eu quero que você me diga se esse ângulo aqui, ó, que eu acabei de fazer com o mouse, é o ângulo de abertura de refringência. Galera, como é que eu posso provar que esse ângulo aqui é igual ao ângulo de abertura lá em cima? Porque as duas normais formam o mesmo ângulo A. Sabe por quê? O mesmo ângulo A. Sabe por quê? Porque as normais são perpendiculares. Então, explicando melhor. Essa primeira normal é perpendicular à primeira face. A segunda normal é perpendicular à segunda face. Se esse ângulo A está entre as duas faces do prisma, as normais, por serem perpendiculares, uma propriedade da geometria, também dá o mesmo ângulo de abertura. Então, mais uma vez, usando o ângulo externo, o ângulo de abertura é a soma do ângulo de refração na primeira face com o ângulo de incidência na segunda face, ou seja, R1 mais R2. Mas voltando à fórmula do desvio, R1 mais R2 agora é A. Então, substituindo, chego à fórmula. Carlos, entendi essa demonstração não. Galera, usei geometria. Se você achar complicado, decora. O desvio total do raio de luz é a soma dos ângulos do lado de fora menos o ângulo de abertura. Ei, diga de novo que até rimou. O desvio total da luz é a soma dos ângulos de fora menos o ângulo de abertura. I1 mais I2 menos A. Perfeito? Tranquilo? Carlos, tá aí a fórmula que você não pode esquecer, a fórmula do desvio no prisma. I1 é o ângulo de incidência na primeira face, que é o de fora. I2 é o ângulo de emergência na segunda face, que é o de fora, menos o ângulo de abertura. Você usa essa fórmula quando for calcular o desvio angular do raio incidente. E existe uma condição para o desvio angular ser mínimo. Pode-se mostrar, gente, que o desvio angular é mínimo para I2 igual a I1, que é igual a I. Ou seja, toda vida que o ângulo de incidência na primeira face for igual ao ângulo de emergência na segunda face, o que corresponde aos mesmos ângulos de dentro, RR, você garante que o desvio é mínimo. Ora, se o desvio é mínimo, I1 e I2 sendo iguais, eu posso escrever então que o desvio mínimo é 2 vezes o ângulo de incidência na primeira face, porque ele é igual ao de emergência na segunda face, menos o ângulo de abertura. O desvio mínimo ocorre justamente nessa situação. Se eu pudesse traçar uma função, eu descobriria isso. Desvio mínimo, 2 vezes o ângulo de incidência na primeira face, menos o ângulo de abertura. O que é que eu peço para você fazer agora, gente? Anotar tudo isso. Lembre ainda que o ângulo de abertura, sendo R1 mais R2, vai ser 2 vezes o ângulo interno R. Anote todas essas fórmulas, porque a gente vai precisar muito nos exercícios. E para fechar a nossa parte teórica e ver exercícios muito legais, vamos falar dos prismas de reflexão total. Vocês estão vendo aqui um triângulo isósceles, aqui é 90 graus, aqui é 45 e aqui é 45, e fez-se incidir um ângulo formando 0 graus com a normal, ou 90 graus com a superfície. Esse raio de luz bate no prisma e sofreu reflexão total. Aqui também ocorre, ó, bateu, sofreu reflexão total aqui e aqui. Eu quero estabelecer, gente, aquilo que a gente aprendeu na última aula, né? Esse ângulo aqui é 45 graus. Por quê? Porque se aqui é 90 e aqui é 45,
A soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Como já tem 45 e 90, faz 135. Falta 45. Se esse ângulo é 45, o ângulo de incidência aqui também é 45. E aí eu pergunto a você, qual é a condição para que esse raio de luz sofra a reflexão total? Ele está no índice de refração maior, que é o prisma, é a primeira condição. E qual é a outra condição mesmo, além daquela que diz que tem que estar no meio de maior índice de refração? O ângulo incidente é maior que o ângulo limite. Se isso acontecer, ele sofre a reflexão total. Então, vamos exatamente estabelecer as condições para ter a reflexão total. Já está no índice de refração maior, que é o prisma, e a outra condição é que o ângulo de incidência, que pela geometria do prisma já é 45 graus. Então, 45 graus tem que ser maior que o ângulo limite. Condição para a reflexão total. Usando o seno dos dois lados, porque é uma função crescente, se 45 graus é maior que o ângulo limite, é porque o seno de 45 é maior que o seno do ângulo limite. Mas você já sabe qual é o seno do ângulo limite na nossa última aula. Índice de refração menor, que é o do lado de fora, geralmente ar, pelo índice de refração maior, que é o do prisma, que eu não sei. Quase sempre o meio externo é o ar. Considerando que aqui seja o ar, eu já vou botar 1. Eu preciso resolver essa inequação aqui, gente. Então vamos passar para o outro slide. O que é que eu faço? N do prisma multiplica a raiz de 2 e o 2 multiplica o 1. Então N do prisma vezes raiz de 2 é maior que 2. Passo o raiz de 2 dividindo. O que é que eu faço agora? Eu vou racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Então, em cima, 2 raiz de 2. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. E aí, cortando 2 com 2, o N do prisma para essa situação, para essa geometria que eu mostrei, teria que ser maior que a raiz de 2. Então, quando um ângulo de incidência aqui for 90 graus com a superfície e o prisma for um triângulo retângulo isósceles, o N do prisma é maior que a raiz de 2 quando o meio externo é o ar. Muito bem, cara. Chegou a hora dos nossos exercícios. Então, bora comigo fazer os nossos exercícios. A nossa primeira questão vem lá da FUVEST. Uma questão espetacular. Eu vou fazer, gente, essa questão bem lento, porque é uma questão bem recente, uma questão maravilhosa da FUVEST. Luz proveniente de uma lâmpada de vapor de mercúrio incide perpendicularmente em uma das faces de um prisma de vidro de ângulos 30, 60 e 90. É um prisma triângulo retângulo, né? Imerso no ar, como mostra a figura. Então, aqui está 30, aqui está 90 e aqui está 60. A luz está incidindo, formando 90 graus com a superfície ou 0 grau com a normal. A luz vai bater aqui no prisma, vai incidir e tem um anteparo, que é onde provavelmente a luz deve chegar. Vamos continuar a evolução do enunciado. A radiação atravessa o vidro, que é o prisma, e atinge o anteparo, onde a gente vai verificar a luz que chegou lá. Devido ao fenômeno da refração, o prisma separa as diferentes cores, porque é luz branca policromática, a gente já viu isso no arco-íris, que compõe a luz da lâmpada de mercúrio, e observa-se no anteparo linhas de cores violeta, azul, verde e amarelo. Os valores do índice de refração do vidro para as diferentes cores estão dados. Então, para o mesmo meio, dependendo da cor, eu tenho índice de refrações diferentes. Então, observe que o violeta é o que tem o maior índice de refração, né? 1,532. Depois vem o azul com 1,528, o verde com 1,519 e o amarelo com 1,515. A gente já aprendeu que o violeta é o que tem o maior desvio, o maior índice de refração. Ok? O N é igual a 1 para qualquer comprimento de onda no ar, sabemos disso, porque no vácuo todas as luzes se propagam com a mesma velocidade. Aqui ele dá algumas tabelas do ângulo e do seno do ângulo. E a lei de Snell que nós vamos usar. Ele quer na letra A, calcule o desvio angular em relação à direção de incidência do raio de cor violeta. Ele já está especificando que é violeta. Nós já sabemos a fórmula do desvio, né? Você anotou aí, gente? I1 mais I2 menos o ângulo de abertura. I1 é o ângulo de incidência na primeira face, I2 é o ângulo de emergência na segunda face
e A é o ângulo de abertura que eu já estou vendo aqui, que é 30 graus aqui em cima, tá bom? Ele quer que você calcule o desvio. E depois na letra B ele quer que você indique no anteparo a correspondência entre as posições das linhas e as cores, ou seja, L1, L2, L3 e L4 são que cores? Vamos deixar B para daqui a pouco. Então vamos começar calculando o desvio angular em relação à direção de incidência, especificamente para o raio de cor violeta. Então vamos começar, né, gente? Aqui está o raio violeta saindo. Eu vejo que o vidro tem um índice de refração maior que o do meio externo, que é A. Então, de menos para mais aproxima da normal, de mais para menos afasta da normal. Então veja que o raio de luz que incidiu aqui afastou-se da normal, que é essa aqui que está formando 0 graus aqui. Realmente bateu com a teoria. Esse aí é o ângulo de emergência na segunda face. O ângulo de incidência na primeira face, a gente está vendo aqui que é quanto? Você ainda lembra? 0 grau, né, gente? Aqui. Bom, por que esse ângulo aqui é 60? Vamos com calma. Lá em cima é o ângulo de abertura que é 30. Como ele incidiu 90 graus, triângulo retângulo, 30 com 90, 150. 30 com 90, 120, falta 60. Então, o ângulo de incidência, gente, não é 60. Atenção, é 30. Porque como aqui forma 90 graus e aqui é 60, está faltando 30 graus para o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é com a normal, que é essa aqui, que forma 90 graus. Ângulo de incidência na segunda fase, 30 graus. Lei de Snell-Descartes vai me permitir calcular I2. Sabe por quê? Qual é o índice de refração do vidro, N2? Seno do ângulo 30, eu já sei quem é o seno de 30, será igual ao índice de refração do meio externo, que é o A, vezes o seno de 2. Então, vamos substituir? Bora, lá vai. Cor violeta. Qual é o índice de refração do vidro para a cor violeta? Por que você tem que usar, Carlos, o violeta? Porque ele disse na questão que era luz violeta. Então, lá vou eu, o valor 1,532, eu vou substituir aqui. Ó. E o índice de refração do ar, 1, né? Do meio externo. Está aqui. Seno de R2, quem é R2? 30 graus. Então, vamos substituir. Seno de 30 foi dado aqui lá na tabelinha, 0,500. O aluno já saberia que é 1 sobre 2, mas vamos seguir a tabela. Então, fica 1,532 vezes 0,500. Seno de 2, eu só fiz trocar aqui, é igual a isso. Então, substituindo, 1,532 vezes 0,500. Seno de 2 é 0,766. Aí eu pergunto a você, 0,766, mais uma vez, olhe para a tabela, qual é o seno que dá 0,766? O ângulo de 50 graus que está aqui, ó. 0,766, 50 graus. Então, esse ângulo aqui é de 50 graus. Carlos, e se 2 é 50 graus, tem como calcular o desvio do raio incidente? Tem. Qual é a fórmula, gente? No prisma que a gente viu. Concorda que é essa? I1 mais I2 menos A. Quem é I1, que a gente já tinha dito no começo? Ângulo com a normal. Atenção, não é 90, é 0, viu, gente? A normal é 90, o ângulo com a normal é 0. Está em cima da normal. 0, o I2 é 50 e o ângulo de abertura é 30. Vamos substituir 0, que é o I1, mais 50, que é o ângulo de emergência na segunda face, menos o ângulo de abertura, que é 30. Então, o desvio da luz, né, que está aqui o ângulo de abertura, só para lembrar, vai me dar 20 graus. Está feito a letra A. Cara, agora eu quero fazer a B. Ele quer que você diga quais são as cores aí de L1, L2, L3 e L4. Galera, para a gente fazer isso, eu vou voltar à lei de Snell-Descartes lá na segunda fase, considerando que agora não necessariamente é a cor violeta, né? Então, de novo, índice de refração do meio 2 vezes o seno de 30 graus, a gente já fez isso na letra A, é igual ao índice de refração do ar, que é 1, vezes o seno de 2. Seno de 2 é 0,500 vezes N2. Esse N2 aqui, gente, vai mudar. Eu fiz para violeta porque a A pediu. Esse N2 vai depender de cada cor. Então, bora. Se eu pegar a cor amarela, quem é o N2? 1,515. Então, o seno de 2 vai ser 0,500 vezes N2. Se eu pegar o amarelo, eu vou substituir N2 por 1,515. O seno de 2 vai dar 0,757. Se eu pegar agora o verde, tá aqui, ó. Peguei o verde. Pegando o verde, vai ser 1,519. Substituindo o seno de 2, 0,500 vezes 1,519 dá 0,759. O seno aumenta
com o índice de refração. Percebeu? Vamos pegar a próxima cor que existe, que é o azul. Ó. Azul, acompanhe com o mouse, 1,528. Seno de 2 é 0,500 vezes 1,528. Dá 0,764. Seno está aumentando com o índice de refração. E a última cor que falta é o violeta. Eu já fiz o violeta, né? Dá 0,766. Então, pare um pouquinho. Você observa, gente, que esse desvio, para o violeta a gente já calculou que é 50 graus. Vamos só confirmar, é verdade, porque 0,766 aqui o violeta deu 50 graus. Está aqui de lado confirmando. E os outros três é só para mostrar a você o quê? Quanto maior o índice de refração, maior o seno do ângulo e maior vai ser o ângulo. Então, o violeta é o que está dando o maior seno. É o que sofre o maior desvio. As outras cores são desvios intermediários. Então, bora. As outras cores. Então, vamos lá. Azul está bem pertinho do violeta, é o menor desvio. Olha só a luz azul. Acompanhe com o mouse. Estou fazendo aqui, gente. O azul é um desvio próximo ao violeta, mas menor. O verde vai ser um desvio menor que o azul. E o amarelo, desvio menor que o verde. Quanto menor o seno, menor o desvio. Então, a luz amarela é a que desvia menos, a verde depois, o azul depois e o violeta é o maior desvio. Amarelo, menor desvio, violeta, o maior desvio. Então, ordenando aí pelas cores, o amarelo é o que vai dar o menor desvio. Então, o amarelo será L4, né? Porque pela projeção aqui do eixo, L4 é o que está mais próximo aqui do 30 graus, o que está mais para cima, digamos assim. Então, L4, que é o que está mais acima, é o amarelo, verde na sequência, depois azul e depois violeta. Belíssima questão da FUVEST. Está aí as respostas. Letra A, 20 graus, e na letra B, do amarelo, que é o que desviou menos, até o violeta, que é o que desviou mais. Belíssima questão da FUVEST. Anotou as fórmulas do prisma? Vamos à segunda. Um prisma de vidro, cujo ângulo de refringência ou abertura é 60 graus, está imerso no ar. Aquilo que eu falei, né? A maioria das questões é o ar. Um raio de luz monocromática, que não vai ter a dispersão, como na anterior, incide em uma das faces do prisma sobre ângulo de 45 graus. É o I1, lembra? E em seguida, na segunda face, sobre um ângulo de 30 graus, como está representado no esquema. Então, ele incidiu, primeiramente, o ângulo de incidência na primeira face é 45 e o ângulo de incidência na segunda face é 30. O ângulo de abertura é 60. O que a questão deseja? Deu sendo de 30, 45 e 60. Ele quer saber qual é o índice de refração do vidro em relação ao ar para essa luz monocromática. Está aí as alternativas. Então, gente, para fazer a questão, vamos calcular no triângulo MNQ aquela informação, a relação entre o ângulo de abertura e os dois ângulos internos aqui, R1 e R2. Nós já sabemos que o ângulo de abertura está do lado de fora, eu já demonstrei isso, você poderia fazer direto, que o ângulo de abertura é igual a R1 mais R2. Observe que A eu já tenho, que é 60, e o R2 eu também tenho, que é 30 graus. Então, veja, eu vou achar R1, ó, porque A é a soma de R1 mais R2. O A é 60, e o R2 é o ângulo de incidência na segunda face, que é o R2. Então, eu vou achar R1. Passando 30 para o outro lado, descubro que R1, ângulo de emergência ou de refração na primeira face, é 30 graus. E por que é que esse ângulo é importante para calcular o índice de refração do prisma? Porque agora eu tenho condições de usar Snell-Descartes para a primeira face. Observe, o meu externo é A. Então eu vou fazer o quê? N do meu externo, que é o ar, que é 1, vezes o seno de 1, que eu conheço, que é 45, é igual ao índice de refração do vidro, que é o do prisma, que é o que eu quero, vezes o seno do ângulo R1, que é 30 graus, acabei de encontrar. Snell-Descartes, 1 vezes seno de 45 é igual a N2 vezes o seno de 30. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, 1 meio. Posso cortar, Carlos, 2 com 2? Posso. Acabei de descobrir o índice de refração do vidro, raiz de 2. Alternativa C. Carlos, é uma matemática danada, né? A aula de hoje. É, gente, é uma aula que precisa muito de matemática. 3, lá de São Paulo. Um raio de luz monocromática, que não vai sofrer a dispersão, né? Incide perpendicularmente. Atenção, 90 graus em uma das faces de um prisma equilátero. Eita, equilátero, a base é um triângulo equilátero. Tudo 60 graus dentro.
e emerge, sai de forma rasante. O que é isso, professor? Vou mostrar pela outra face. Considerando que a raiz de 3 é 1,73 e supondo que o prisma está no ar, maioria das questões, o N1 é 1, né? O índice de refração do material que constitui o prisma mais uma vez, ele está pedindo o índice de refração do prisma, o N2. Então, gente, esse é o desenho esquemático, né? Ele incide formando 90 graus com a superfície ou 0 graus com a normal. E forma 90 graus com a normal aqui na saída. Incidência rasante, 90 graus com a normal. O I2 é 90. Então, I1 é 0, I2 forma 90 com a normal. Então, para fazer a questão, vamos lá. Ângulo de incidência na primeira face, 0 grau. Ângulo de emergência na segunda face, 90 graus. Ângulo de refração na primeira face, 0 graus, porque não sofreu desvio, né? Uma incidência normal. O ângulo de abertura é 60. Você sabe que existe uma relação entre o ângulo de abertura com o ângulo de refração na primeira face e o ângulo de incidência na segunda face. A é igual a R1 mais R2. Dá para achar R2, né, Carlos? Dá, ó. A é 60, igual a 0 mais R2. Então, R2 é 60 graus. Você observou por que é que nós chamamos os ângulos de dentro tudo de R? Para memorizar que o A é a soma dos R's. Foi por isso que eu não chamei aqui de I2 e sim de R2, tá bom? Foi por isso. R2 é 60 graus. E agora, olhando para a segunda face, já que R2 é 60, vou usar Snell-Descartes. Como é que a gente usa? Para a segunda face, olha o mouse, gente. Índice de refração do prisma vezes o seno do ângulo com a normal é igual ao índice de refração do meio externo vezes o seno de 90. O seno R2 é o seno de 60 e o I2 é o seno de 90. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. N1, que é o ar, é 1. E o seno de 90 também é 1. Então, vou achar N2. Passa o 2 multiplicando e o raiz de 3 dividindo. 2 sobre raiz de 3. O enunciado, eu não vou precisar racionalizar. Porque o enunciado disse que a raiz de 3 é 1,73. Está no enunciado isso. Dividindo 2 por 1,73, nós encontramos 1,16 aproximadamente, que já é o que ele pediu, né, gente? O índice de refração aproximado. Lógico que 1,15 é o que está mais próximo de 1,16 é aproximadamente. Gostei, viu, Carlos? Questão da Unesp. Ainda lembra a situação do desvio mínimo? Então vamos fazer essa questão da Unesp, onde vai trabalhar com desvio mínimo. Nas suas anotações aí, você já sabe, né? A expressão do desvio mínimo. Então bora comigo. A figura representa o gráfico do desvio. Ele chamou de uma letra grega, não chamou de delta, chamou de outra. Sofrido por um raio de luz monocromática que atravessa um prisma de vidro imerso no ar e ele está dando o ângulo de abertura ou de refringência, aquele lá de cima, 50 graus. Em função do ângulo de incidência. Então você percebe, gente, que existe aqui um desvio mínimo que é de 30 graus. Você sabe que a função desvio em relação ao ângulo de incidência me mostra que existe um ângulo em que o desvio é 30 graus. Por isso que eu disse que a questão é de desvio mínimo, porque você vê claramente que aqui é um vértice. O desvio mínimo é 30 graus. E ele deu a fórmula. Às vezes não dá, viu, gente? A fórmula do desvio é θ1 mais θ2 menos A. Agora lembre que θ1 e θ2 são iguais para o desvio mínimo, né? A gente já sabe disso. Olha aí, θ1 e θ2, ou I1 e I2, são respectivamente os ângulos de incidência e de emergência do raio de luz ao atravessar o prisma. Ele faz uma parte da demonstração. Pelo princípio da reversibilidade, é indiferente qual desses ângulos é o de incidência ou de emergência. Por isso que no gráfico há dois ângulos de incidência para o mesmo desvio. É um complemento da questão. Determine os ângulos de incidência θ1 e de emergência θ2 do prisma na situação de desvio mínimo. Como a gente já sabe, existe uma fórmula para o desvio mínimo. Sim. Qual é a fórmula do desvio mínimo, Carlos? I1 mais I2 menos A. I1 e I2, ou θ1 e θ2, são iguais. Mais uma vez, gente. Quando o desvio é mínimo, os ângulos do lado de fora, I1 e I2, neste caso, θ1 e θ2, é o mesmo valor. A fórmula do desvio mínimo é 2 vezes o ângulo de fora menos o ângulo de abertura. Como disse na questão que o desvio mínimo foi 30 graus, está aqui no gráfico mostrando 30 graus, lá vou eu, né? 30 graus, desvio mínimo, 30 graus, é igual a 2 vezes o ângulo θ, que é o ângulo de incidência, menos o ângulo de abertura que está sendo dado na questão.
50 graus. Passando menos 50 para o outro lado, 30 mais 50 é 80. O 2 que está multiplicando divide. O ângulo de incidência é, então, 40 graus. A questão se torna muito simples quando você já conhece a fórmula direta do desvio mínimo. Como ele era 30 e o ângulo de abertura foi dado, é só substituir e achar o θ. Gostei, viu, Carlos? Por isso que é importante a gente estar ligado. 40 graus é o ângulo aí. Nossa quinta questão, uma questão espetacular, que mostra as aplicações do prisma no dia a dia. Inclusive, Isaac Newton descobriu princípios da ótica geométrica através do prisma, viu? Não despreze o nosso querido prisma. E essa daí é um exemplo fantástico do prisma nas estradas. Questão número 5, uma questão da Unicamp que eu adaptei. Um tipo de sinalização utilizada em estradas e avenidas é o chamado olho de gato, o qual consiste na junção de vários prismas retos, aquele de 90 graus, feitos de plástico. O índice de refração do prisma é o índice de refração do plástico, que refletem a luz incidente dos faróis dos automóveis. Tá aí, gente. Isso aqui é o que você vê. Ah, professor, isso aí é que é o olho do gato, é? Não sabia nunca que era um prisma. Pois é, física do dia a dia. Esse é o esquema do prisma reto aqui, ó. Aqui dentro tem o prisma aqui, o prisma reto, né? Um triângulo retângulo isósceles, ACB. É nele que nós vamos nos concentrar. Reproduza o prisma ABC que você acabou de ver e desenhe a trajetória de um raio de luz que incide perpendicularmente sobre a face OG e sofre reflexões totais em AC e BC. E na letra B, ele quer saber o menor valor do índice de refração do plástico ou do prisma, acima do qual o prisma funciona como refletor perfeito, ou seja, reflexão total. Ele está dando que o índice de refração do meio externo, que é o A, é 1. Então, para fazer a questão, está aqui o prisma, A de amor, B de bola, C de casa, aqui está ele, 45 graus lá em cima, porque como aqui é 90 e AC tem que ser igual a BC, pela simetria, né? É um triângulo isósceles. Então, se aqui é 90, aqui vai ser 45 e aqui 45. Como esse triângulo retângulo, atenção, olha o mouse, o triângulo retângulo está aqui. Aqui é 45, aqui é 90, então aqui vai ser 45 para fechar os 180. Como isso aqui é 90 graus, que é a normal, se aqui é 45, este ângulo com a normal será 45. E aí eu pergunto a você, para atender ao que a questão quer, ele quer que tenha reflexão total. Então, essa luz bate na face AC, sofre reflexão total, vem para a face B de bola, C de casa e sofre novamente reflexão total. Então, gente, o ângulo de incidência aqui é 45 graus e isso permite que tenha reflexão total, que foi isso que ele pediu na letra A. Na letra B, ele quer saber o índice de refração do prisma para que isso que você fez se verifique. Então me diga quais são as condições para ter reflexão total. A luz esteja no meio de maior índice de refração. E ela está. O prisma é de plástico. O índice de refração do plástico é maior que o do ar, que é sempre o menor, que é 1. É a primeira condição que foi satisfeita. E qual é a segunda condição? O ângulo de incidência aqui, com a normal, 45 graus, tem que ser maior que o ângulo limite. 45 graus maior que o limite, jogo o seno dos dois lados, por ser uma função crescente eu posso fazer isso. Seno de 45 graus é maior que o seno de L. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Seno do ângulo limite é o N menor, que é o ar, pelo N maior, que é o do plástico, que é o do prisma. Então, raiz de 2 sobre 2 maior que 1 sobre N do prisma. Essa na equação, como é que eu faço? Vou passar quem para o outro lado? Escrevendo novamente, N do prisma passa para lá, multiplicando o raiz de 2, e o 2 multiplica o 1 aqui. Então, o raiz de 2 que está multiplicando passa dividindo. O que é que eu vou fazer agora? Vou racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. Em cima fica o quê? 2 raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Cortando 2 com 2, o N do prisma, para que tenha reflexão total, tem que ser maior que raiz de 2. Então, a letra A, conforme resolução, e na letra B, o índice de refração tem que ser maior que 2 na condição para que ele funcione como refletor perfeito. Eu botei igual a raiz de 2 porque é a condição limite da reflexão total, mas sendo maior que a raiz de 2 também resolve. E aí, puxamos, né? Aula curtinha, mas que a gente puxou legal, que são os prismas, viu? Prepare-se para a nossa próxima aula, que será incrível de ótica, tá? Abração para você, até breve.